Olá, olá pessoal. Bom, a esta altura já todos sabem como é que correram as eleições presidenciais de ontem. Uh, o vencedor foi sem grandes surpresas. Quanto ao segundo lugar, realmente foi um nail biter durante a noite, houve momentos de tensão, mas finalmente então atingiram-se os resultados finais. Recordando, Marcelo Rebelo de Sousa com 60,7%, Ana Gomes com 12,97%, o candidato mais à direita com 11,9%, João Ferreira com 4,32%, Marisa Matias com 3,95%, Tiago Maia Gonçalves 3,22% e Vitorino da Silva com 2,94%. Outros números que eu considero sempre importantes: votos em branco 1,1% apenas, nulos 0,94% e uma abstenção enorme de 60,51%. Vou começar por falar da abstenção. A abstenção normalmente comporta uma irresponsabilidade, na sua maioria, mas também um descontentamento com o sistema e com os candidatos que são apresentados. Nós temos tido já há muitos anos, infelizmente, uma abstenção alta, porque as pessoas realmente não sentem muitas das vezes que alguém as represente nas eleições. No entanto, aqui houve outros fatores, uma pandemia, o medo das pessoas de participarem num possível ajuntamento quando fossem votar, pessoas que ficaram isoladas de forma profilática depois do dia 17, que era a data limite para se poderem inscrever para votar antecipadamente, já não o puderam fazer. Houve a questão dos emigrantes que neste momento estavam cá, que só conseguiam votar no consulado do país onde estavam emigrados. E vários outros motivos que impediram algumas pessoas injustamente de exercerem o seu direito. Mas isto não explica este número na sua totalidade e é realmente preocupante. E há aqui uma questão a ser dita e que tem de ser dita, que é: quem não vota porque pensa que está a fazer algum protesto está simplesmente a escolher não decidir sobre o seu futuro, seja ele qual for. Está a decidir não ter qualquer poder sobre o seu futuro. Por vários motivos, talvez os próprios políticos também não estejam a fazer o trabalho que devem a convencer as pessoas, mas é algo que num país com uma tradição como a nossa, em que a luta pelo voto, a luta por uma democracia levou a muitas prisões, a muitas torturas, a muitos desaparecimentos e mortes, é realmente para isto dirigido apenas às pessoas que decidiram não votar como forma do que na cabeça delas é algum protesto. É uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade e acabam por depois poderem criticar sempre. Estamos num país livre, mas com que moral? Porque decidiram não escolher quando o puderam fazer. Isto quanto à abstenção, que apesar de tudo, com todo o contexto, com todas as situações, previa-se pior. O que é que estes resultados também mostram? Falava-se, muita gente falou da hipótese da Marisa Matias e do João Ferreira desistirem, e até do Vitorino Silva também desistirem, os três,
a favor de uma coligação, uma espécie de coligação mais à esquerda, de forma a dar mais alguma expressão eleitoral à Ana Gomes. Estes resultados mostram que isso não ia ser o suficiente de qualquer forma, muito possivelmente nem para uma segunda volta. Para além disso, não me parece que tirar a oportunidade a alguns candidatos de se mostrarem e de mostrarem o seu programa e de lutar para terem uma posição e para dizerem o que querem dizer seja produtivo. Isso é a minha opinião sobre quando se pede às vezes para algum candidato desistir a favor de um conjunto. Estes resultados mostram que não iria fazer a diferença no sentido de cavar um fosso ainda maior entre a Ana Gomes e o candidato mais à direita, sim, por isso seria valoroso, mas no resultado final, na prática, para um primeiro lugar não chegaria e para uma segunda volta também dificilmente. Essa é a primeira anotação. Este terceiro lugar indica que, primeiro, estratégias de vitimização copiadas de outros países deram algum resultado. E cada vez mais eu convenço-me disto, vivemos numa era que não é de factos, a política não vive de razão. Já li alguém dizer que a política vive de ciclos, fases em que é mais focada na razão, outras na emoção, e nós estamos numa era em que realmente a política é mais focada na emoção. E por isso este segundo lugar é tão importante, porque o único motivo que moveu Ana Gomes na candidatura, e ela disse ontem num discurso fenomenal, foi a luta pela democracia e não permitir a uma ultradireita, segundo as palavras dela, ter uma expressão maior e chegar eventualmente a uma segunda volta. E por isso o papel dela foi tão importante nestas eleições. Mas isto também deve levar a alguma autorreflexão da esquerda nas táticas que utiliza, porque o que se mostrou foi que um populismo de esquerda, um certo populismo de esquerda, no sentido de ouvir realmente o que as pessoas pretendem e ir de encontro às necessidades materiais das pessoas, pode resultar. E utilizar a mesma retórica, não num ponto indigno, mas a mesma retórica de forma a colocarmos-nos iguais na força com que utilizamos os nossos argumentos. E a Ana Gomes fez isso de uma forma exímia. O Marcelo Rebelo de Sousa também teve um discurso importante, um discurso conciliador, e que demonstrou que vai mais uma vez no que isso tem de bom e de mau, ser um presidente unificador. E nesta situação, na situação em que vivemos, isso pode ajudar, mas também ele tem de fazer um trabalho de reflexão, porque ele teve o apoio do PSD, do CDS, do PS, neste caso, mas está a faltar-lhe ter posições realmente concretas e fortes para lutarmos contra esta pandemia, que muitas vezes lhe falta, e muitas vezes há um certo relaxamento, e a unificação por si só, o jogar dos dois lados por si só nem sempre é positivo, quando se joga pelos dois lados as coisas que saírem não forem para ajudar realmente as pessoas.
que é que se pode dizer mais sobre estes resultados? É realmente importante uma reflexão da esquerda, uma autorreflexão da esquerda. É importante não adormecermos, principalmente quando ouvimos um candidato, um político falar numa quarta república. Devemos conhecer a nossa história e saber o que é que este tipo de expressões megalómanas significam. E é importante realmente continuarmos a combater certas ideologias com o debate. Não a banir, porque isso só intensifica a questão da vitimização, mas ouvir toda a gente dentro do que a Constituição define, dentro da liberdade, do que é definido como liberdade de expressão, quando não entra na liberdade dos outros. E é importante cada vez haver mais luta dos artistas, mais manifestações, mesmo contra quem já está no poder. É preciso percebermos as ferramentas que temos, para realmente exigirmos o que é do nosso direito. E nisso aproveito para referir, na sexta-feira tive uma entrevista com o Jorge Castro, do canal Política Sem Partido. Vou colocar o link em baixo para vocês verem. E ele falámos disso mesmo, e o canal dele também é muito importante no sentido de percebermos, e através da educação também, mas percebermos as ferramentas que temos e muitas vezes o que causa esse descontentamento, essa sensação de desespero, que às vezes nos faz procurar outras soluções, pode ser apaziguada com as ferramentas que temos ao nosso dispor, com a nossa Constituição, com o nosso Código de Trabalho, com o poder da manifestação, com o poder do boicote. Temos essas ferramentas ao nosso dispor. A quem votou neste político que ficou em terceiro lugar, a quem votou sem ser por descontentamento, por razões legítimas, quem votou neste político sem conhecer o programa do partido que ele representa, eu tenho um recado. Para muitos de vocês que se calhar não pertencem à comunidade LGBT, não pertencem a uma família, por exemplo, de etnia cigana, ou que não têm familiares que pertencem à comunidade LGBT, ou que não têm familiares, se calhar, com questões psicológicas que não lhes permitem trabalhar, muitas vezes, ou que nem estão a viver de subsídios, mas são acusadas de não querer trabalhar, porque estão com alguma questão de saúde mental, por exemplo. Para quem não convive com esta realidade, é fácil dizer que este político diz a verdade. É fácil. E o que eu vos pergunto é, com certeza a maioria de vocês estará empregado ou terá um negócio próprio. O que eu vos pergunto é, o que é que vão sentir se eventualmente daqui a 3 anos há umas legislativas e há uma coligação deste partido com outro partido de direita, por exemplo, ou com um partido, com outro partido, imaginemos qualquer um, e vamos supor que
nessa altura, aumentam os impostos ao vosso negócio, ao vosso pequeno, médio negócio, aumentam-vos os impostos, cortam-vos apoios, ou vocês entretanto descobrem que têm um filho homossexual e ele começa a ser perseguido, porque temos visto exemplo noutros países de pessoas que se sentem legitimadas a cometer atos criminosos contra pessoas que lhes são diferentes aos olhos deles, quando têm políticos que podem até no seu fundo não acreditar nessa discriminação, mas a sua retórica dilo. Pronto, eu quero que façam este exercício só. Imaginem-se daqui a 3 anos com o vosso negócio, já nem falo em familiares com outra orientação sexual ou com outra, ou que se identificam com outro género, mas quero que imaginem os vossos impostos a serem aumentados, os vossos apoios a serem cortados ao vosso negócio, as vossas férias a serem reduzidas, o vosso despedimento a ser mais flexibilizado. E quero que imaginem se assim já vos é complicado imaginar esta pessoa no poder. E quero que imaginem se o protesto que vos fez votar nessa pessoa foi um protesto ou se foi contra os vossos próprios interesses, no fundo. Quero só deixar isto no ar. Esta possibilidade, porque o que eu vejo no nosso país, não só no nosso país, mas eu vejo, por exemplo, eu falo disto muitas vezes, eu acho que há uma diferença entre a nossa cultura e, por exemplo, a cultura nórdica, para o melhor ou para o pior. A nossa cultura é de primeiro os meus, primeiro a minha casa, e depois, se eu tiver tempo, penso fora da minha bolha. Penso em quem está lá fora, penso em quem tem uma religião diferente da minha, penso em quem tem uma orientação sexual diferente da minha, um género diferente do meu. Ou uma identidade de género diferente do meu. Enquanto isso há muita gente a sofrer. Eu vou-vos deixar com este poema. Penso que é extremamente importante e penso que é bastante simbólico do que eu acabei de dizer. É de Bertolt Brecht, chama-se Intertexto, muitos de vocês já conhecem, mas vou deixar-vos com isto. Intertexto. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu também não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão a levar-me, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertolt Brecht. Até uma próxima. Vejam a minha entrevista com o Jorge. Vou colocar o link em baixo. Esta semana ainda também vou ter outra conversa com ele sobre a visão dele da educação na democracia. Até uma próxima. Obrigada por me terem ouvido. Este vídeo foi mais longo, mas penso que se justificou. Obrigada.